nós precisamos ser o quê? Precisamos ser um cristão maduro. Maturidade é algo muito importante para o servo do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Já de imediato te convido a abrir a sua Bíblia, a ligar a tua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios 13, 11. Alguém sabe de cor essa passagem? 1 Coríntios 13, 11. Esse vai ser o texto base daquilo que eu quero falar nesta noite sobre maturidade. Quais são as características de um cristão maduro? A palavra de Deus diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quantos aqui já ouviram aquela velha máxima que algumas pessoas tendem a dizer que só é sábio ou só é uma pessoa madura quando ela atinge uma certa idade na vida? Alguém já escutou isso? As pessoas falam, não, é porque ele já tem uma idade avançada, ele é uma pessoa madura, ele é uma pessoa sábia. Alguém já escutou isso algumas vezes? Eu já escutei. Eu não discordo desta frase no total, mas eu conheço várias pessoas já avançadas de idade, não velhas, mas avançadas de idade na sua idade adulta, vamos dizer assim, que são grandes imaturos. São pessoas sem nenhuma capacidade de resolver problemas sozinhas. São pessoas imaturas. Sabe? E nós temos que entender que a maturidade, ela não está diretamente relacionada à tua idade. A maturidade, ela nada mais é do que o acúmulo de conhecimento através de busca e de coisas que você passou na tua vida. Talvez uma pessoa de mais idade, ela vai ter um pouco mais de sabedoria porque ela vivenciou várias coisas. Mas nós, quando olhamos na Bíblia, nós vemos os exemplos de alguns homens que na sua juventude eram grandes sábios. Eram homens de grande sabedoria, de grande maturidade. Vou trazer alguns exemplos práticos aqui. O rei Davi. Rei Davi era um homem jovem quando foi chamado para ser rei do povo de Israel. Moisés, quando ele estava no Egito, que ele teve que sair, ele também era jovem naquele período. Eliseu, pastor Márcio, ele estava lá arando com os bois, aí o profeta Elias passou e falou, vem comigo, Deus me chamou para colocar você no meu lugar. Ele era novo também. Tantos outros, nós temos Daniel, também muito novo, foi levado, e lá com grande sabedoria, grande maturidade, atravessou todas aquelas dificuldades e venceu. Mas para falarmos sobre maturidade, nós temos que entender o que significa ser maduro e o que significa ser imaturo. Então, vamos ao dicionário. O que o dicionário nos fala sobre uma pessoa madura? Eu linkei alguns pontos. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem consciência do que quer, sabe definir, analisar e agir no momento certo. Amadurecimento, idade madura. Qualidade de maduro, desenvolvimento do ser ou objeto a um estágio pleno em concordância de suas diversas características. Estar consciente daquilo que está pronto a fazer ou aprender. Algumas características de uma pessoa madura, mas eu gostei muito da primeira. Ter consciência do que quer. Saber definir, analisar e agir no momento certo. Uma pessoa madura, um cristão maduro, ele tem consciência, tem convicção do que ele é. Ele não sai atropelando as coisas, não quer tomar a dianteira das coisas de Deus. Ele sabe respeitar o tempo de Deus, as coisas de Deus na hora que ela tem que acontecer. Ele analisa, ele busca através da palavra. E o que seria então ser uma pessoa imatura? De novo no dicionário eu achei essa definição: distúrbio do processo de amadurecimento de uma pessoa, que se manifesta por perturbações intelectuais, afetivas, emocionais ou psicomotoras,
também significa a falta de força de vontade de um ser em crescer em suas atividades emocional e intelectual, fazendo que o mesmo acabe se tornando uma pessoa sem maturidade, sem utilidade. Forte, né? É forte quando ele fala que tornando-se uma pessoa sem maturidade e sem utilidade. Uma pessoa imatura, ela não tem a capacidade de analisar, ela não sabe controlar as suas emoções. Qualquer coisa que acontece, ela já desaba, ela já se desespera. Uma pessoa imatura, ela tem perturbações porque ela começa a criar cenários onde parece que tudo está querendo ir contra ela, porque ela não tem maturidade para analisar o contexto da situação. Ela não tem maturidade para entender o que está se passando, qual é o propósito daquela luta que ele está vivendo. Sabe, quando eu mencionei essas pessoas jovens na Bíblia, Davi, Daniel, Moisés, Eliseu e tantos outros, porque eles eram pessoas maduras, mesmo na sua juventude? O que fazia deles diferente das outras pessoas que eram já de mais, vamos dizer, de idade mais avançada, vamos colocar assim, não vou usar a palavra velha, fica chato, né? Pessoas de idade mais avançada do que a deles. Qual era a diferença entre eles e aquelas pessoas? O que fazia deles pessoas maduras, vamos colocar desta forma? E eu linkei algumas características que eu acho que é importante para nós entendermos, e se você tiver aí um papel e quiser anotar, eu recomendo para você anotar, porque é importante saber quais são as características para nos tornarmos uma pessoa madura na presença de Deus, um cristão maduro na presença de Deus. Aleluia. Será que nós somos grandes sábios? Porque sabedoria eu linkaria com maturidade. Quanto mais sabedoria você tiver, mais maduro você vai se tornar. Porque sabedoria é o acúmulo do quê? De conhecimento. E eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que conhecimento é algo que nós aprendemos. Conhecimento é algo que nós adquirimos. Lendo um livro, estudando, ouvindo pregações, participando de seminários, o que quer que seja, fonte de conhecimento. Então você adquire o conhecimento, mas a sabedoria é a forma que você aplica o conhecimento adquirido. E sabedoria, muitas das vezes, é um dom dado por Deus nas nossas vidas, que está disponível para todos. O rei Salomão, ele não pediu riqueza, ele disse: me dá o quê? Sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. Então conhecimento você adquire, você consegue buscar conhecimento em várias fontes diferentes, mas ser sábio é saber aplicar todo esse conhecimento adquirido de forma correta. Isso é ser sábio, isso é ser maturo, porque o conhecimento está aí para todos, mas saber aplicar o conhecimento de forma correta é o que demonstra se você é sábio, se você é maduro ou não. A primeira característica de um cristão maduro é que ele precisa se alimentar de um alimento sólido. Um cristão maduro, ele sempre vai se alimentar de um alimento sólido. Uma pessoa que quer amadurecer, ela precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Eu não estou falando de apenas você ler a Bíblia. Quantos aqui fizeram a campanha da leitura da Bíblia? Alguns leram a Bíblia inteira, né? Está quase acabando. Mas você já passou por aquela questão onde você leu aquele versículo, aí não sei por que você quis voltar e ler de novo aquele texto novamente, e o seu entendimento foi totalmente diferente do que quando você leu pela primeira vez? Vocês já perceberam isso? Que cada vez que você lê a Bíblia, você vai entender ela de uma forma diferente. Você pode ler o mesmo versículo 200 vezes você vai entender ele de forma diferente. Sabe por quê? Porque cada vez mais que nós nos aprofundamos em querer entender o texto, o contexto,
daquilo que está sendo falado na Bíblia, nós nos aprofundamos em intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós somos íntimos com Ele, Ele começa aqui a revelar coisas que não estão aí para nós. Existem sim coisas que nós não vamos entender, porque a própria palavra de Deus fala que há coisas, pastor, que não é para o nosso entendimento ainda. Na glória nós vamos entender. Na glória nós iremos entender, mas existem coisas que não são para o nosso entendimento. Mas nós temos que fazer como os cristãos do passado, que eram jovens e maduros, ou os que eram mais velhos e maduros, eles se alimentavam da palavra de Deus. Um grande exemplo disso é o próprio Jesus. Jesus, aos 12 anos, desapareceu. Fez igual a Larinha, quis se esconder. Minha filha, Lara, quis se esconder. E aí, quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 46 e 47, olha só o que fala ali. Jesus tinha 12 anos, queridos. Pois bem, depois de 3 dias, eles o acharam no templo, sentado no meio dos instrutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Mas que todos os que escutavam ficavam admirados com o seu entendimento e suas respostas. Se ele estava perguntando para o instrutor, um instrutor é aquele que conhece o assunto, que na teoria é o que está ensinando. E aqui fala que Jesus estava perguntando aos instrutores sobre aquilo que eles ensinavam. Jesus veio como homem, mas Jesus, ele conhecia a palavra do Pai. Jesus conhecia a palavra de Deus, por isso ele era capaz de desafiar os instrutores através da própria palavra que eles ensinavam. Quando nós vemos lá em Mateus 22, 41, um exemplo prático de quando Jesus, através da palavra de Deus, Jesus não falou ali como Deus, Jesus ali não falou como homem superior, Jesus ali falou como aquele que aprendeu algo na palavra, e na palavra que ele aprendeu, aqueles homens ficaram sem resposta. Você quer acompanhar? Abre aí seu livro, lá em Mateus 22, versículo de número 41, vou ler para vocês. Então, quando os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe: de Davi. Os fariseus responderam. E ele perguntou: como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor? Dizendo: Deus disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aí no 45, então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é filho? Ele é seu filho. Ninguém foi capaz de lhe dizer uma só palavra em resposta, e daquele dia em diante, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Jesus indagou os fariseus, baseado no que? Na palavra. Na palavra de Deus, porque o Velho Testamento já existia ali para eles. O Velho Testamento já existia, então Jesus conhecia o Velho Testamento de uma forma tão profunda, que ele estudou, que ele buscou, que ele desafiou aqueles homens, usando somente o que está escrito na palavra. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, queridos, quando nós temos conhecimento, e aí eu vou abrir assim um pouco mais, não é só da palavra de Deus, quando nós temos conhecimento de um assunto, as pessoas elas não nos enganam, as pessoas elas não nos passam para trás, porque nós temos conhecimento daquilo que ela está falando. Lá no meu serviço, vou trazer um exemplo prático. Eu não conheço tudo de todas as áreas. Eu não tenho como conhecer, porque eu tenho uma área específica que eu trabalho. Mas, às vezes, o meu chefe me liga: eu preciso que você trabalhe no projeto X, e você vai fazer isso, isso, isso. E às vezes eu não tenho o conhecimento que aquelas pessoas têm para fazer aquele serviço. O que eu faço? Eu vou estudar aquilo
para que quando eu chegue em frente àquelas pessoas e vou falar alguma coisa a respeito daquela área, eu não passe vergonha, eu não seja humilhado por eles. Eles vão falar: você não sabe de nada, o que você está fazendo aqui? É importante então para nós como cristãos conhecermos a palavra de Deus, para que quando você entrar numa igreja e um pastor estiver pregando, um profeta começar a profetizar, você não ser enganado por palavras falsas que têm sido lançadas no meio das igrejas no dia de hoje. Nós estamos vivendo um evangelho podre em muitos lugares, onde as pessoas elas só estão lá querendo receber a bênção, não estão preocupadas em saber se aquela pessoa que está colocando a mão na sua cabeça, realmente ela é uma conhecedora da palavra de Deus. Elas só querem lá receber, Deus me dá, mas ninguém quer se achegar a Deus, ninguém quer ter intimidade com Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas ninguém quer o Deus da bênção. Esse é um evangelho que nós estamos vivendo hoje que me deixa muito triste. Precisamos conhecer mais as Escrituras. Nós nunca vamos atingir um conhecimento máximo da Bíblia, porque só na glória, querido. Mas nós precisamos conhecer, não só da Bíblia, nós precisamos conhecer como pessoas da área que nós estamos falando. Nós temos que ter respaldo de conhecimento para não sermos enganados. E essa é a primeira característica de um cristão maduro, é receber alimento sólido, é conhecer da palavra de Deus, é buscar intimidade e conhecimento de Deus. Um cristão maduro, ele precisa ter convicção da sua fé. Ele precisa ter convicção daquilo que ele crê e fala que crê. Um grande exemplo disso tudo para mim é o rei Davi. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que Davi, ele era o quê? Ele era um pastor de o quê? De ovelhas. E diz a palavra de Deus que ele amava o Senhor. E diz mais, diz que um dia os filisteus se levantaram contra o povo de Israel, e no meio deste filisteu tinha um gigante chamado Golias. Tinha um gigante chamado Golias, e um só homem amedrontava um exército inteiro. Todo o exército de Israel estava com medo de enfrentar os filisteus por causa de quê? Por causa de um homem. E a palavra de Deus, lá em 1 Samuel 17, 26, ela diz assim, e eu achei tremendo quando eu li isso mais uma vez, o que Davi fala. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem, olha essa parte aqui eu até grifei, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Palavra de Davi. Quem é este homem que se levanta para desafiar o exército do próprio Deus? Porque ele sabia que o Deus que ele servia, ele poderia com um sopro destruir todo aquele exército. Ele tinha convicção do Deus que ele servia, ele tinha convicção da fé que ele tinha no Senhor. Nós, como cristãos, nós temos que ter maturidade suficiente para entender que às vezes o problema vai surgir, às vezes um gigante ele vai se levantar contra a nossa vida, mas como um cristão maduro, nós temos que ter convicção na nossa fé e crer que Deus vai mudar a nossa situação. Deus vai mudar a nossa situação, mas nós temos que ser maduros em crer naquilo que nós professamos. Um cristão maduro não pode deixar que a sua fé seja abalada por qualquer dificuldade. Qualquer luta que aparece, já fica abalado, já fica amedrontado, já quer se esconder. Nós não podemos ser assim. Pedro, essa parte é interessante. Pedro estava no barco com os outros, e aí eles viram Jesus vindo andando sobre as águas. Jesus disse para Pedro: Pedro, venha.
Pedro tomou-se de coragem, encheu-se de fé, saiu daquele barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas Pedro olhou para a situação e deixou que a sua fé fosse abalada pelo seu medo, e ele começou a afundar. Um cristão maduro não pode deixar a sua fé ser abalada pelos seus medos. Ele tem que crer a todo momento que, mesmo que ele esteja no momento de dificuldade, o Senhor vai segurá-lo pelas mãos e vai tirá-lo de lá. Pedro ficou com medo, começou a afundar. E o que Jesus falou para ele? O que Jesus falou? Homem de pequena fé, não cria nem naquilo que ele está... Eu fico imaginando, rapaz, se Jesus tivesse hoje em dia, que maravilha que ia ser. Você está aqui, Jesus chega aqui, começa a dar o sermão da montanha, ia ser o sermão da igreja, né? Que aqui não tem montanha, em Houston. O sermão da planície, se chamar. Imagina você ver Deus, imagina Deus, o próprio Jesus aqui ensinando as coisas para nós. E ainda tem muita gente que ia duvidar, vai falar, isso aí é efeito especial. No dia de hoje, isso aí é efeito de Hollywood, meu irmão. Efeito especial esse negócio aí. Amarraram uma cordinha no cara e ele levantou. Não é possível. Mas Pedro viveu com Jesus. Ele viu os milagres com os próprios olhos. Ele viu Jesus fazer coisas inacreditáveis. Ele viu Jesus andar sobre as águas. E ele teve medo. Ele viu e teve medo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que são maduros o suficiente para crer que o Senhor Jesus veio, morreu e um dia vai voltar para nos levar. Amém. Ser maduro é crer que você primeiramente entrará com o pé e depois Deus vai colocar o chão para você pisar. Isso é ser maduro. É você crer que aonde parece impossível, você vai entrar. E você sabe que Deus vai agir naquele lugar e vai transformar a situação. Quantos aqui estão precisando de uma fé dessa nesta noite? Quantos aqui estão precisando de uma fé nessa noite aqui? Porque Ele está neste lugar. Jesus está aqui neste momento. Ele está falando para você: eu quero que você se torne uma pessoa madura, porque na sua maturidade eu vou começar a transformar a tua vida. Eu vou começar a abrir portas que não se abriam. Eu vou começar a trazer aquilo que não via. Eu vou começar a mudar relacionamentos que estavam atrasados e estragados. Mas eu preciso que você se torne uma pessoa madura na minha presença. Amém. Deus. E aí eu continuei lendo aquela história de Davi. E aí Deus me revelou a terceira característica de um cristão maduro. Um cristão maduro não luta suas batalhas com as armas dos outros, pois ele entende que para a sua luta ele precisa ter as suas próprias armas. 1 Samuel 17:38. Eu vou ler para vocês. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Túnica de quem? De Saul. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, o seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, e aproximou-se do filisteu. Tentaram empurrar para Davi um outro tipo de arma para a batalha dele, uma arma que ele não estava acostumado a usar. E nós, às vezes, somos dessa forma. Nós queremos lutar a nossa batalha baseado na força do outro, nas armas que o outro usou. Querido, cada luta é singular. A tua luta vai ter as suas próprias armas para serem usadas na batalha. Não adianta você querer usar a arma do teu amigo, do teu irmão, porque às vezes ela não vai funcionar. Mas isso não significa que você não pode aprender com a luta do irmão.
nós precisamos olhar para a luta do irmão. E se nós estivermos passando por algo semelhante, nós tiramos o ensinamento de lá e com as nossas próprias armas, nós lutamos a nossa batalha. Nós lutamos a nossa batalha. Qual que é a arma mais poderosa que nós temos hoje, como servos de Deus? Qual que é a arma mais poderosa que nós temos? A oração. A oração é a nossa arma mais poderosa hoje para batalharmos as nossas lutas. Se você não ora e fica só dependendo da oração do pastor, como é que você quer que Deus mude a tua vida se você também não quer batalhar a tua batalha? Você tem que usar a tua arma também. Começa a orar e apresentar a sua necessidade. Davi entendia que as armas que Saul tentava dar para ele não ia funcionar, porque ele sabia que o que ele precisava não estava num pedaço de metal, o que ele precisava não estava numa armadura, mas estava no nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele diz assim lá em 17:45, 1 Samuel: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Qual é a luta que você está sofrendo neste momento? Declare para ela: você pode vir comigo contra mim desta forma, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra essa enfermidade em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra essa porta fechada em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra essa doença em nome do Senhor dos Exércitos. E querido, quando o nome do Senhor dos Exércitos está embaixo assinado, não existe nada que possa ficar à frente de você, porque será esmagado, assim como nós faremos, que está lá em Romanos 16, eu acho. Nós pisaremos na cabeça de Satanás, esmagaremos ele debaixo de nossos pés. Sabe o que Deus está falando? Começa a declarar por teu problema que você está indo contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos nesta noite. Em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O quarto ponto: um cristão maduro tem comunhão com os irmãos na fé e conhece o zelo que Deus tem com a unidade da igreja. Vou repetir: um cristão maduro tem comunhão com os irmãos na fé e conhece o zelo que Deus tem com a unidade da igreja. Se eu falar um negócio aqui para Elaine e for falando um pro outro, não, que chegar lá no Anderson no final, não vai ter nada a ver a história, vai ser totalmente diferente. E um cristão maduro, ele tem que entender que na família da fé tudo converge para Cristo, a concórdia, conciliação, entendimento e harmonia. Querido, se não faz parte do seu escopo o assunto que está sendo tratado com você, seja maduro e diz: querido, eu não tenho nada a ver com isso. Você quer falar sobre isso? Procure a pessoa que está envolvida no problema. Sabe por quê? Porque você vai receber, aí você vai falar para outro, aí vai falar para outro, porque todo mundo vai falar que não conta para ninguém, mas naquele cafezinho do final de tarde, acaba escapando. E aí cada um entende da forma que quer. Nós, para sermos um cristão maduro, nós precisamos entender que na família de fé, tudo converge para quem? Para Cristo. O discípulo maduro se relaciona e trabalha junto com seus irmãos na fé, mesmo que eles sejam diferentes uns dos outros, e até mesmo com aqueles que pessoalmente eu não me simpatizo muito. Jesus não agradava a todas as pessoas. Paulo e Pedro não se davam, tanto que cada um foi para um lado, mas eles sabiam que o propósito final dos dois era o quê? Era pregar o evangelho, e eles tinham que trabalhar juntos para isso. Então nós precisamos entender que às vezes vão existir diferenças, mas nós temos que trabalhar as diferenças, porque isso demonstra a nossa maturidade.
Deus se agrada e espera a perfeita unidade daqueles que compõem a família eterna. Não pode haver divisão dentro das igrejas. Não pode haver ciúme, melindre dentro das igrejas. Na comunhão cristã não pode haver melindres, pois todos somos um em Cristo e, consequentemente, buscamos em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. Não estamos aqui para agradar o pastor André, não estamos aqui para agradar o pastor Diego, o pastor Alexandre, o pastor Márcio. Não estamos aqui para agradar ninguém. O nosso único objetivo aqui como cristão é adorar e agradar ao Deus Altíssimo. Aqui você tem que estar para adorar e fazer o melhor para o Senhor. Lá em Romanos 15, 1, 3 diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as habilidades dos que são fracos e não agradar-nos de nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultravam caíram sobre mim. Jesus não achava que ele era o melhor, não achava que ele era o maior, mas ele achava que ele era servo. O próprio Jesus, ele servia. Então, querido, se você quer ser um cristão maduro, entenda que o corpo de Cristo é uma unidade, não é individualidade. Aí não existe competição, não existe melhor ou pior. Existem aqui servos do Senhor querendo fazer o melhor para Ele a todo tempo e a todo momento. Amém? E o último ponto para fechar: cristão maduro não é levado por aparências externas, nem por desejos de destaque pessoal. Ele se submete aos outros e assume responsabilidades. Um cristão maduro sabe que para ser uma pessoa sábia, uma pessoa mais santificada, vamos dizer assim, ela precisa aceitar ser submissa a lideranças. Uma pessoa madura, ela sabe respeitar as autoridades que estão sobre a vida dela. Porque quando nós nos submetemos e obedecemos, nós estamos respeitando as autoridades sobre as nossas vidas. E Deus, ele se agrada de pessoas que respeitam as autoridades colocadas sobre as nossas vidas. Nós precisamos valorizar os dons e os talentos de todas as pessoas que estão junto conosco. Porque quando nós valorizamos o dom do irmão, nós estamos mostrando que nós somos pessoas maduras. Às vezes nós só queremos valorizar as pessoas que fazem alguma coisa para nosso agrado. Mas você valoriza aquela pessoa que entra no banheiro todos os dias para limpar aquele banheiro, ele está limpinho lá? Você já parou para agradecer a pessoa que limpa aquele banheiro? Você usa lá e nem lembra que alguém passou ali para limpar, por isso está limpinho, está cheirosinho. Você já valorizou esse trabalho? Valorize esses também. Então, aprenda a valorizar, respeitar e aceitar as autoridades sobre a tua vida. Vamos ficar de pé.